As sitcoms são presença garantida nas grades televisivas e plataformas de streaming. Sitcom é a abreviação de Situation Comedy, comédia de situação em uma tradução livre. É o gênero de comédia audiovisual que acompanha o cotidiano de um grupo de pessoas em episódios de aproximadamente 22 minutos. A maioria das sitcoms se encaixa em uma das 3 categorias básicas do gênero: a comédia da família, do ambiente de trabalho ou dos amigos. Antes, a maioria das sitcoms optava pelo formato multicamera, gravado com uma plateia ao vivo e com câmeras rodando ao mesmo tempo em enquadramentos mais convencionais, o geral, plano e contraplano. Sua decupagem e, portanto, as possibilidades de montagem são mais restritas. Já o formato single camera permite maior liberdade na composição de enquadramentos e possibilita truques visuais instantes. Tipicamente, elas não são gravadas com plateia. Sem as risadas pontuando o humor e mostrando quando o espectador deve rir, a comédia single camera deve construir humor de maneiras diferentes. Ao contrário do formato multicamera, por exemplo, sutilezas podem sim se tornar a piada. A partir dos anos 2000, houve uma preferência pela sitcom single camera. A maioria das comédias atualmente são captadas dessa maneira, e é de uma sitcom single camera de ambiente de trabalho que iremos falar especificamente. Brooklyn Nine-Nine é uma sitcom americana que acompanha o dia a dia dos detetives da 99ª Delegacia de Polícia do Brooklyn, em Nova York. Sua estrutura é bem convencional. O episódio inicia com um cold open, uma pequena sketch que na maioria das vezes não se relaciona com a narrativa do episódio em si. Em seguida, temos a abertura da série e o restante do episódio. Nele, existem 2 ou 3 plots pelo qual o elenco é dividido em diversos sites e locações. Porém, um episódio da 5ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, chamado The Box, se destaca entre os outros 144 episódios que já foram ao ar até o presente momento. O episódio contém somente uma storyline. O detetive Jake Peralta e o capitão Raymond Holt passam 12 horas tentando extrair uma confissão de Philip Davidson, um dentista suspeito de assassinato. Analisaremos esse episódio para entender como a montagem ajuda na construção do humor. O episódio mantém o uso do cold open, mas diferente do que acontece na maioria dos episódios da série, ele não é desconectado da storyline. É através da montagem paralela de Jake Peralta ajeitando a sala de interrogatório e o suspeito chegando na delegacia que somos apresentados à situação do episódio. Além disso, o que também chama atenção é como o andamento da sequência é determinado pelo Foley e pela música. Perceba como cada corte é feito junto com o som. Bom, com isso entramos no episódio em si. O primeiro aspecto que observaremos é como a montagem interna dos planos agrega na construção do humor e na eficiência da narrativa, afinal são somente 22 minutos de episódio. O set da delegacia contém várias janelas que ajudam na composição da montagem interna, com diversos níveis de pequenas ações e gags sutis. O espelho presente na sala do interrogatório também é muito bem aproveitado. Durante toda a série esses elementos são usados, mas é nesse episódio que eles ganham um peso maior. É através do espelho e das janelas que os 3 personagens têm presença constante em quase todas as sequências. Dito isso, analisaremos agora alguns aspectos da montagem stricto sensu. O diálogo é muito importante nas sitcoms. Em The Box fica evidente como a montagem é responsável pelo timing das piadas, presentes no diálogo e no ritmo da atuação, mas que só funcionam se a edição for bem afiada e com cortes precisos. Como na cena a seguir, onde eles tentam fazer Philip reagir. Look your dead friend in the eyes and say his name. Robert. Okay, maybe say his full name. Robert Tupper. His middle name's Henry. Robert Henry Tupper. His wife called him Rob. Work that in. Rob Tupper. Work it into the full name. Robert Rob Henry Tupper. Now say it with a frown on your face. Robert Rob Henry Tupper. Now try not to blink so tears come into your eyes. Robert Rob Henry Tupper. Man, this guy is a good murderer. Um recurso muito presente na série, e nesse episódio especificamente, são os cortes repentinos. Chamaremos de cortes repentinos quando a ação ou a fala é cortada abruptamente e assim a piada é entregue. Por exemplo, veremos um trecho em que Holt e Philip discutem sobre PhD e o uso do termo doutor. Doctor. That's ridiculous. It's not like we're college professors calling ourselves doctors. It's not the same thing, my friend. Sure it is. When someone has a heart attack on a plane, do they yell out, yo, does anybody here have an art history PhD? A PhD is a doctorate. It's literally describing a doctor. Maybe let's refocus. No, the problem here is that medical practitioners have co-opted the word doctor. Okay, Captain. Now, I know we live in a world where anything can mean anything, and nobody even cares about etymology. Apparently that's a trigger for me. Yeah, apparently. Como vimos, a piada é totalmente dependente da montagem. É a quebra da expectativa e da continuidade temporal que faz com que a piada funcione. Sem essa elipse, a piada não funcionaria. Já que estamos falando em elipses, vale apontar o recurso das cartelas utilizadas para demarcar a passagem do tempo diegético.
Conforme a noite passa, Jake e Holt ficam mais desesperados e a montagem reflete isso. Os planos ficam mais curtos e, portanto, o ritmo fica mais rápido e caótico. Quase não há espaço entre as falas dos personagens. Ooh, this is sad. Shut up. I just feel bad for you. I said shut Your up. boss thinks you're an idiot. That can't feel good. All right, listen. Só nos momentos em que Jake e Holt não estão na sala com Philip é que há um contraponto para a montagem rápida. Eles estão tensos e frustrados, e a montagem interna e a desaceleração do ritmo evidencia isso. I told you not to lie. What were you thinking? I thought it would work. And I wanted to be the one that got him. Is this about your ego? Are you that desperate for everyone to know how great you are? It's not about everyone, okay? It's just... I wanted you to know. Por último, analisaremos o som na montagem. Como para sitcoms o diálogo é o mais importante, não costuma-se usar muita música. Elas costumam aparecer em transições de ambientes e establishing shots. Brooklyn Nine-Nine utiliza músicas para construir comicidade. How is this song playing? Em outros episódios, isso já é presente, mas é em The Box que as sutilezas do som na montagem trabalham a favor do humor ainda mais. Como dito antes, a sitcom single camera pode transformar pequenas expressões faciais em gags. Veremos como nesse momento do interrogatório, a troca de olhares entre Holt e Jake é acentuada por um efeito sonoro. Who was the guest? Amy Adams. Who's that? Famous actress. Why would you? Wow, you got some... Outro recurso muito utilizado é a alternância entre a ausência e presença de música. Em várias cenas, a tensão vai escalando com a música, e quando a situação dramática atinge seu pico, o silêncio destaca ainda mais a revelação. Veja isso na confissão de Philip. I left my phone in the office on purpose. I was in a surgical suite by design, and I didn't use some glass award that any idiot would clearly see was missing. I made a rod out of a special dental polymer, killed him with it, then melted it back down. It's already in the patient's mouth, son! No fim do episódio, Jake e Holt conseguem a confissão e depois de 12 horas saem da delegacia. O plano aberto e claro dá o respiro depois de sequências intensas dentro da mesma sala escura. Fresh air. Brooklyn Nine-Nine ousa em não usar todo o seu elenco e diversas locações, mas prova como vale a pena desviar do seu formato convencional. Esse episódio é uma ótima demonstração de como a montagem é parte essencial na construção do humor. Para a comédia, ritmo e timing são fundamentais. Eles estão no diálogo e na performance dos atores, mas é através da montagem interna e da mise-en-scène, do trabalho do som e dos cortes precisos, que o ritmo e o timing ficam em perfeita sintonia. As piadas funcionam e o episódio se mostra um belo exemplo de comédia televisiva bem executada.